Oi, gente, estamos aqui de novo. A gente vai dar continuidade sobre a unidade 3 sobre hidrosfera, tá bom? A gente vai ver os capítulos 4, 5 e 6, tá bom? Então vamos lá. Então vocês peguem aí caderno, lápis, caneta e vão fazendo as anotações, ok? E acompanhando a aula. O capítulo 1 é sobre a capacidade de dissolução da água, certo? Então, primeiro a gente tem que saber o que é solubilidade. E solubilidade é a capacidade que o material tem de se dissolver em outro. Quando a gente dissolve esse material em água, a gente chama esse material de soluto e a água de solvente. Então, durante a vida escolar de vocês, ou até no dia a dia, vocês vão ouvir falar que a água é um solvente universal. Por quê? Porque a água é capaz de dissolver vários tipos de substâncias, certo? Vários tipos de materiais. E aí a gente tem classificação desses materiais em solúveis e insolúveis. Eles são solúveis quando eles vão se dissolver e vão ser insolúveis quando eles não vão se dissolver, certo? Então, a capacidade de dissolução da água ela vai ser extremamente importante para o nosso corpo e a nossa vida ela vai depender dela. Por quê? Porque lá no nosso corpo a gente vai ter nutrientes como açúcar, que é a glucose, como sais minerais, como os hormônios também, na verdade, sem ser nutriente, mas os hormônios, as nossas células de defesa, os gases da nossa respiração. Tudo isso vai ser transportado pelo sangue. E o sangue ele é composto principalmente pelo quê? Por água, certo? Então por isso que é tão importante essa capacidade, essa alta capacidade de solução que a água tem, certo? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre um termo que pode ser novo para vocês, que são as misturas. O que é a mistura? É quando eu junto dois ou mais materiais que são diferentes, certo? E essas misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Elas são homogêneas quando essa mistura ela fica toda igual, toda da mesma cor e vai parecer como se fosse apenas uma camada. E a mistura heterogênea ela vai aparecer a gente não vai conseguir ver direito toda essa homogeneidade. A gente vai conseguir ver o que a gente chama de fases. Então, duas ou mais fases, certo? Por quê? Porque esse material não se misturou direito. E a gente vai ver isso separado em camadas, certo? Então, um exemplo. Quando a gente pega a água e mistura com óleo, vocês devem testar. Se nunca testaram, eu recomendo que vocês façam esse teste aí em casa. Pegam um copinho de água, uma gota de óleo e coloquem dentro da água. Vocês vão ver que isso não vai se misturar. Então, isso é uma característica de uma mistura heterogênea, certo? A gente vai ver aquilo em camadas. E outra coisa, o óleo ele é considerado o quê? Solúvel ou insolúvel? Como ele não se dissolveu na água, ele é considerado insolúvel em água, certo? Agora a gente vai pegar água e misturar com sal. Quando a gente mistura água com sal, ou até mesmo açúcar com sal, a gente vai ver que eles vai ficar tudo homogêneo, vai ficar tudo na mesma cor. Por quê? Porque o sal ele vai se dissolver muito bem, ele vai ser muito solúvel em água, certo? Então a gente vai ver apenas uma camada. Então é uma mistura homogênea, tá bom? Várias coisas no nosso dia a dia são misturas, certo? Como água mineral, é uma mistura, por quê? Vai ser uma mistura homogênea no caso, por quê? Porque a gente tem a água e vários minerais dissolvidos dentro dela, certo? Deixa eu ver o que mais. A gasolina, ela é uma mistura, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês verem o álcool e esse vidro aqui que tem dissolvido não, que tem óleo, água e terra, certo? Aqui o álcool, vocês estão vendo que é o quê? A gente tem só uma fase, então é uma mistura homogênea. E aqui a gente tem três fases, certo? Então é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque esse daqui, ó, o óleo, não vai se misturar com a água, muito menos com a terra, tá bom?
E é interessante que a gente saiba formas de separar essas misturas, separar esse soluto desse solvente, tá bom? Então, existem vários métodos de separação de misturas, a gente vai ver agora. O primeiro método que a gente vai ver é a decantação. O que é a decantação? Gente, os materiais, eles possuem, vamos dizer assim, pesos diferentes, certo? Massas diferentes. E aí, um determinado material, ele pode ser mais pesado ou mais leve do que outro, tá bom? Então, quando a gente faz, vamos imaginar aqui, um suco. Isso já aconteceu com certeza na casa de vocês. A gente fez o suco com fruta e algum tempo depois a gente vai na geladeira e quer beber de novo esse suco. E aí, a gente viu que tem que misturar. Por quê? Porque ficou meio separado. Em cima ficou mais líquido e embaixo ficou mais denso, mais sólido. Isso a gente diz que decantou aquela substância, aquele suco. Ou seja, a polpa e outras partes daquela fruta ficou mais embaixo, no fundo da jarra, porque eles são mais pesados. E a gente usa esse método no nosso cotidiano. Exemplo, para separar, no caso aqui do livro de vocês, trouxe separar água e areia, certo? Vai consistir no mesmo método do suco. Então, a gente vai pegar essa substância que vai ter água e areia, vai deixar parado, descansando naquele local, e depois, com o tempo, a gente vai observar que a areia vai estar no fundo do recipiente, certo? E a água mais em cima. E aí eu consigo separar, retirar essa areia da água. Segundo método, a filtração. A gente usa a filtração para separar também substâncias heterogêneas, certo? Então, a gente vai fazer o quê? A filtração, ela vai partir do critério de que as coisas, as partículas, elas vão ter tamanhos diferentes, certo? Então, eu passo essa substância, essa mistura, por um filtro. E aí, esse filtro, dependendo do tamanho da perfuração desse filtro, eu consigo filtrar, reter essas partículas que estão passando por esse filtro lá da mistura. Isso a gente faz quase todos os dias quando está preparando um café ou quando está preparando um suco, certo? Quando a gente prepara um café, a gente vai filtrar esse café, por quê? Porque a gente vai querer com que aquele pozinho que não se dissolveu todo, ele fique retido lá no filtro. Ou quando a gente vai preparar um suco, a gente passa aquele suco por aquela peneira, e aí na peneira vai ficar aqueles restos das sementes que não conseguiam ser passados, triturados no liquidificador, certo? A evaporação é um outro método de separação de mistura. A gente vai usar ela em misturas homogêneas. E como é que se faz? A gente vai eliminar a água por aquecimento, ou seja, ela vai evaporar, ela vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. E aí a gente vai recolher esse soluto, certo? Um exemplo de como a gente realiza isso. Para produzir o sal de cozinha, isso é realizado nas salinas. E as salinas são o quê? São estruturas que ficam próximas à praia, certo? Aqui em Fortaleza tinha uma grande salina que ficava ali pelas redondezas do Cocó, hoje é atualmente o Iguatemi. E como é que funcionava? Se fazia canais para a água do mar entrar, e aí essa água do mar ela ficava em total exposição à luz do sol, ao calor do sol. Então essa água ia evaporando e aí ia ficar os sais minerais que são dissolvidos na água do mar, certo? Lembra que a água do mar ela é água salgada por causa da grande quantidade que tem de sais dissolvidos. Então esse sal que ficou da evaporação da água do mar é exatamente o sal de cozinha que a gente usa em casa, tá bom? E por último a gente tem a destilação, que é o método de separação de misturas homogêneas, que a gente vai utilizar a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? Vocês lembram lá das mudanças de fase, de estado físico da água, né? Não só da água, mas diversas substâncias também vai valer para aquilo ali. As substâncias, elas possuem a temperatura de ebulição diferente. A temperatura de ebulição é a temperatura que
o material ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Ou do estado gasoso para o líquido. Enfim. E a gente vai usar exatamente essas diferenças de temperatura de ebulição para conseguir separar substâncias homogêneas. Um exemplo, separar o álcool da água. O álcool ele tem uma temperatura de ebulição mais baixa do que a água, ou seja, ele evapora na temperatura menor do que a água, certo? Então, se eu acho que vocês já devem ter visto isso em filmes, não sei. É como se fosse uma vidraria, que é assim um balão, e aqui ele faz uma curvinha, certo? E aí essa mistura ela vai ser aquecida e aí vai evaporar. O que é que vai evaporar primeiro? O álcool, por quê? Porque ele vai virar vapor antes da água. E aí quando ele chegar lá em cima, passar por essa curvinha desse vidro, ele vai condensar. E o que é a condensação, gente? É quando passa do estado gasoso para o estado líquido. Então ele vai voltar a ser a forma líquida. Então aqui embaixo vai ficar a água e aqui em cima a gente vai ter o álcool, certo? Então esse é o método de destilação. Agora a gente vai passar para tratamento da água. A água, gente, para ela ser considerada, vamos dizer assim, acho que nem própria para beber, mas a água ela tem que ser insípida, inodora e incolor. O que é insípida? É que ela não vai ter gosto. Inodora é que ela não vai ter cheiro. Incolor, que ela não vai ter cor, certo? Então, vocês já devem ter visto isso lá no 5º ano, lá no 4º ano, certo? Mas por mais que a água apresente essas 3 características, isso não quer dizer ainda se ela é potável. Por quê? Porque podem ter vários micro-organismos dissolvidos que pode acabar não mudando a coloração, o gosto ou o cheiro, certo? Então, a gente tem que, essa água doce, ela tem que passar por um processo de ser tratada antes que a gente possa consumir, certo? Então, a água obtida na natureza, ela não vai ser própria para o consumo. Por isso, ela deve ser tratada para depois ser distribuída e consumida pela população. Quem é que vai fazer isso aqui no estado do Ceará? É a Companhia de Tratamento de Água e Esgoto, certo? Que no caso vai ser a CAGES. Então, a gente vai ter estações de tratamento que vai tratar essa água. Aqui, ó, tem um desenho exatamente do livro de vocês, que a gente vai passando por cada etapa do tratamento até a distribuição dessa água, certo? Primeiro, vai captar essa água, que vai ser levada até a estação de tratamento. Essa água ela pode vir de onde? Ela pode vir de um açude, ela pode vir de um rio, certo? Então a gente vai pegar essa água e vai encaminhar até a estação de tratamento. Depois a gente vai passar pelo processo de pré-cloração, ou seja, são adicionados materiais como o cloro à água, e isso vai facilitar a limpeza da água nos outros tanques, certo? Por quê? Porque o cloro, muitos micro-organismos eles são sensíveis ao cloro, então eles podem morrer quando entram em contato com o cloro, tá ok? Depois a gente vai ter a terceira etapa, que é a floculação, que é o quê? Vai se adicionar um produto como o sulfato de alumínio, que faz com que a sujeira ela vai se agrupar em vários flocos e depois vai ser mais fácil de fazer essa retirada, certo? Então vários floquinhos vão ficar ali, vamos dizer, boiando na água, e aí a gente vai conseguir retirar esses flocos. Depois vai ocorrer a decantação. Lembra da decantação que a gente falou de separação de mistura? Então vamos ver como é que ocorre. Esses flocos eles são mais densos que a água, então eles vão se depositar no fundo do tanque e aí depois tem a retirada desses flocos que vão ser mais pesados, ok? E por último, filtração, que a água ela vai passar por grandes filtros constituídos por camadas de pedra, areia e carvão, deixando as impurezas que não se depositaram no tanque anterior. Então vai passar por mais um processo e essa filtração ela é até bastante parecida com os filtros de barro. Não sei se vocês já viram, porque não é do tempo de vocês, mas quando eu era criança, nas casas dos meus pais, na casa da minha avó,
a gente tinha um filtro de barro, e esse filtro de barro, ele tinha o que a gente chama de vela, e era composto exatamente por essa sequência do que é essa filtração na estação de tratamento de água, certo? Depois da filtração, vai passar de novo para uma etapa de adicionar cloro. A gente vai adicionar mais cloro para eliminar esses micro-organismos nocivos à saúde humana, certo? Também vai se adicionar flúor, que ajuda a reduzir a incidência de cáries. Então, a nossa água que a gente tem acesso com a torneira, ela também vai ser adicionada de flúor. E por último, essa água vai ser encaminhada ao reservatório de distribuição e depois, a partir do encanamento, vai ser distribuída para toda a cidade, certo? E aí a gente tem, posteriormente, o recolhimento dessa água depois que usou para tomar banho, usou para lavar roupa, usou para fazer comida, usou para lavar louça. Isso daí, essa água ela vai ser encaminhada para uma rede de tratamento de esgoto, certo? Para que depois ela vai ser tratada e diminuir ao máximo o impacto desse esgoto na natureza, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a contaminação na água, certo? A água, ela vai ser considerada contaminada quando? Quando tiver organismos que são patogênicos. O que são organismos patogênicos? São organismos que vão causar doenças na gente, certo? Ou materiais que vão ser considerados tóxicos nela e que pode causar mais alguma doença na gente. A água, ela é contaminada constantemente, principalmente pelas atividades que nós, seres humanos, realizamos, certo? Tanto nas nossas atividades domésticas, quanto nas nossas atividades agrícolas ou nas nossas atividades industriais, tá bom? Então, das atividades domésticas, às vezes aquele simples hábito de simplesmente jogar o óleo da panela fora diretamente no ralo, na pia, aquilo ali pode contaminar vários e vários litros de água. Ou quando antigamente se utilizava muito a indústria fabricava muito esses detergentes, sabão que causavam muita poluição, mas hoje em dia eles são considerados como biodegradáveis e não vai poluir tanto, certo? Nas atividades industriais, as águas industriais elas podem causar bastante poluição, principalmente vindo da indústria têxtil, que ocorrem muitos dejetos de tintas e materiais químicos na água, certo? Além de que a água, quando ela passa pela indústria, ela é aquecida, certo? E quando ela retorna para a natureza, então, se tem um reservatório próximo àquela indústria e essa indústria ela coloca esse resto da água nesse reservatório, essa água ela pode estar aquecida. E isso, quando acaba entrando na água, acaba matando todos os peixes, os invertebrados que vivem naquela região, certo? E as atividades agrícolas, se usa muito na agricultura os agrotóxicos ou defensivos agrícolas, e quando eles são colocados em água, contamina a água, podendo contaminar vários peixes, e isso acaba chegando quando a gente acaba se alimentando desses peixes, certo? Então, muitos desses defensivos agrícolas, eles são ricos em materiais que são tóxicos à nossa saúde, tá bom? E a água contaminada, ela também pode transmitir doença pelo nosso consumo, como a amebíase, certo? Que é uma doença causada por um micro-organismo, uma ameba, que vai causar principalmente uma desinteria, que é o quê? Uma dor de barriga, vômito, febre, ou a leptospirose, que ela vai ser causada por água contaminada. Acho que tem muita campanha para acabar com a leptospirose no início da quadra chuvosa. Então, fica mais fácil essa contaminação no início da quadra chuvosa, quando a cidade ela passa por muitas inundações, a água fica muito alagada e por aí vai. E por último,
a água ela também pode ser um recipiente, um criadouro para mosquitos. E aí, esses mosquitos, gente, causam essas doenças, certo? Principalmente nos países tropicais. Então, vocês com certeza conhecem um mosquito que é muito famoso, que é o mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, que ele não é só da dengue, ele também pode transmitir zika, ele também vai poder transmitir chikungunya, certo? E também a malária, só que em determinados locais no Brasil. Não ocorre malária aqui no Ceará, tá bom? Então, para se prevenir contra chikungunya, zika e dengue, é evitar água parada para que não seja um criadouro desses mosquitos, certo? Então, terminamos, fico por aqui. Provavelmente essa vai ser a nossa última aula gravada. Então, em breve vocês vão receber comunicado dizendo que a gente vai ter aula ao vivo, né? Então, eu fico aguardando vocês, tá bom? Então, um beijo e até já. Tchau!